disse que o amor não tem fim. Quem foi que encheu de flor o meu jardim? Quem me levantou, sarou quando eu caí. Com o sol me brindou, fez no novo dia sorrir. Aline, eu sei que você gravou o seu primeiro CD com 15 anos. Sim. Bem pequititinha. Conta pra gente, como é que foi o seu envolvimento com a música? Como isso começou? Sim. Deus é começo, meio e fim. Eu nasci num lar cristão, né? E daí, como eu sou atemporã, assim, meu irmão mais velho é 12 anos mais velho que eu. Então eu me lembro muito pequenininha ver o coro de jovens ensaiando na minha casa. Apesar de a gente não ter, assim, meus pais não têm uma formação musical, não tocam nenhum instrumento, é todo mundo amador, assim, né? Seus irmãos tocavam? Não. Também não. Também não. Mas assim, botava a bolacha do Vencedores, ia cantando em cima, sabe? Depois um irmão da igreja tirava no violão ou no piano e cantava, assim era o coro, né? E aí eu muito pequenininha achava que era gente grande e queria estar no meio deles, assim. Então eu comecei aos 4 anos a fazer solo na igreja, essa coisa toda. Com 9 para 10 anos, sabe aquela coisa dos 15 estão chegando? Sim. Então eu falava assim, ó, não quero festa, não quero foto, não quero viagem, eu quero gravar um CD. Olha só. E era meio aquela coisa do sonho de criança mesmo, gravar um CD. Bem diferente. E aí a gente começou a produção com 14, eu pus voz aos 15, fiz o lançamento aos 15 e tudo. Então assim, é muito o retrato daquele momento, sim, né, sim, que claro. eu vivia e tudo. Fiz algum tempo aula de piano, mas muito pouco tempo, criança, sabe? Muito pouco tempo, assim, não arrisco tocar em público. Violão você não chegou a fazer aula? Não. Tá. Eu sei fazer o Mi. O maior ou o menor? Verdade no olhar me fala muito mais do que palavras lindas ditas sem pensar. O amor está contido no que a gente faz, na atitude de se aproximar. Um tato mais sensível quando eu te tocar, uma notícia boa pra contar. Um tanto do meu tempo eu vivo a sonhar, um outro tanto a realizar. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir você dizer. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Você está contando essas suas influências, né, da música cristã, Vencedores por Cristo. Sim. Além disso, tinha alguns outros CDs, na época não era CDs, não sei se era CDs, ou discos que você ouvia, tal, que você pode falar? Essa influência, isso influenciou bastante? Na verdade, assim, eu tinha mais as influências masculinas, assim, eu conhecia... O que tinha de feminino era do CD do Vencedores mesmo, muito pouco, assim. né? Então acabava, como eu dependia de playbacks, né, para cantar na igreja, sim. Então eu acabei cantando as cantoras mais conhecidas mesmo. Vamos sentar aqui. Do meio, vamos dizer assim, gospel. Meio gospel. Tudo. Isso. Então foi mais ou menos assim mesmo. Esse era o seu modelo vocal nessa época, então? Isso. Além disso, você ouvia música popular brasileira? Não, você tinha esse contato com a ouvia música? pouco, assim, porque meus pais eram muito católicos e tiveram aquela coisa do se converterem e jogar fora os discos do Roberto Carlos, o que era uma pena, né? Você se converteu na Igreja Batista? Isso. E aí eles fizeram essa opção, a gente ouvia pouco, assim, mas eu acabava, assim, ouvindo um pouco mais, né? Mas assim, ainda nessa época era menos.
E aí as referências eram mais assim, tinha aquela coisa do Vencedores e tudo, mas ainda não era assim um modelo mais para MPB como é hoje, né, que é uma referência assim clara para mim. Verdade no olhar me fala muito mais do que palavras lindas ditas sem pensar. O amor está contido no que a gente faz, na atitude de se aproximar. Um tato mais sensível quando eu te tocar, uma notícia boa pra contar. Um tanto do meu tempo eu vivo a sonhar, o outro tanto a realizar. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir você dizer. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. E hoje você ouve outras cantoras, você tem outras influências, fala um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, assim, desde lá dos 15, continuei até hoje ouvindo a Marisa Monte, né? Depois passei um tempo a ouvir a Elis, né? Hoje, por exemplo, eu gosto muito da Maria Rita. E tem uma cantora que é, assim, a minha queridinha. Esses dias ela foi a Vitória e eu fui no show dela. Foi a primeira vez que eu me senti uma tiete, sabe? A Cel. Olha que legal. Ela, assim, pra mim é uma referência, porque ela tem uma naturalidade em usar a técnica que é impressionante, assim. E no show ao vivo deu pra ver isso, assim, cada uma das mudanças que ela faz no trato vocal, formato da boca, tudo isso tem um porquê. Então ela, assim, é alguém que eu ouço pra aprender mesmo. Assim, e já que a gente está falando sobre isso, fala um pouco sobre a sua formação. Você é fonoaudióloga? Sim. Eu fui fazer fonoaudiologia muito em função da minha relação com a música mesmo. Certo. Isso. E depois lá na fono eu acabei me apaixonando por outras áreas, né? Me apaixonei assim pela fonoaudiologia mesmo. Então hoje eu sou especialista em linguagem, lido a maior parte do tempo com crianças, né? Na adequação da fala, Que legal. Da linguagem como um todo, dificuldades de aprendizagem, tudo. Mas ainda tenho um sonho assim de mesclar um pouco mais, sabe? A coisa da música com a voz, assim. Eu acho que talvez vai ser um caminho Você está no processo de pesquisa. que eu vou ter que trilhar mesmo. Até em função de eu dar mais conta, assim, de me voltar mais pra música, né? Essa aqui não. Isso você não falou ainda, mas você é de Vitória, né? Sim, Espírito Espírito Santo. Santo. Nasci lá. Uhum. Acho Vitória linda, quem não conhece tem que conhecer. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, a gente sempre assim discute muito o circuito São Paulo-Rio, né? Uhum. A maioria dos convidados que estiveram aqui, a maioria deles é ou de São Paulo ou do Rio. Fala um pouquinho sobre essa... Você tem alguma dificuldade em relação a isso? Porque parece que as coisas se concentram um pouco mais aqui, é isso? Eu acredito que acontece assim, em função do tamanho das cidades. Sim. Mesmo. É uma coisa que não é só no meio cristão, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo na cultura em geral, no Espírito Santo, há pouco tempo. Né? Mas, assim, a gente já tem projetos de incentivo, leis de incentivo. As coisas estão acontecendo lá. Eu mesma fui contemplada, né, no edital de circulação do estado e da capital. Então isso é super legal, assim. Existe um outro projeto lá que é Espírito Mundo. Então artistas do Espírito Santo vão para a Europa e cantam lá e passam 2 semanas fazendo esse trabalho. Então, assim, existem essas coisas, as coisas estão acontecendo, mas você vê menos, acho que em função do tamanho da cidade mesmo. E por outro lado também, Aline, entre aspas, né, a concorrência é menor, né? Porque aqui tem tanta gente. Exato. Né, existe espaço para todo mundo, é claro, mas lá eu acredito que seja até um pouco mais fácil, né? Porque tem
né? Menos pessoas fazendo. Eu acho que o que acontece menos lá é essa coisa dos teatros mesmo, de terem agendas dentro do estado. A gente acaba tendo que sair um pouco mais. Mas em relação assim, a projetos, a incentivo do governo mesmo, a cultura, isso está acontecendo. Assim, nenhum calor ou frio que fez, cada clima tem sua vez, nem as contas do mês, nem tão lento e nem rapidez, nem o que diz o ditado chinês, bem ao meu gosto e não ao do freguês, o sumo da obra, o que realmente importa, o sumo da obra, o que realmente importa. Nem o livro que ainda não li, nem a rima rara num verso ruim, nem o enredo e seu fim, nem uma tese a discutir, nem uma carta sobre a mesa, nem as apostas que eu nunca fiz, nem uma porta pra abrir, nem uma pressa de ir, resumo da ópera, o que realmente importa. O que realmente importa é o nome do CD, que é um CD lindo. Parabéns. Obrigada. O repertório é um repertório muito legal. Então fala um pouquinho sobre os parceiros, como é que foi a gravação desse trabalho? Então, a gente tem orgulho em dizer que todos os músicos, com exceção do Flávio Regis, pianista, são do Espírito Santo, produção é toda do Espírito Santo mesmo. Então, assim, quem produziu foi o Rodolfo Simo, um cara super especial, assim, ele tem produzido coisas lindíssimas. Na realidade, assim, os grandes, olha eu me chamando de grande, assim, os principais CDs que estão saindo agora lá no estado tem a assinatura dele. Legal. Ele tem participado, assim, né, nas produções. E tem sido super legal, assim. Então, eu procurei o Rodolfo, na verdade, porque eu não tinha muito contato com as pessoas. Produtores. E eu precisava de canções, né? Então, assim, e aí eu comecei a conversar com ele, dizendo da minha dificuldade, se ele não conhecia um caminho, né, pra eu Mas chegar. aí você já tinha o repertório já escolhido? Na verdade, ainda eu já não. tinha contato com o Jorge. Tá, Então, o Jorge Camargo. do Jorge eu já tinha as duas músicas que entraram, O Amor é Assim Mesmo e O Milagre da Vida. Mas eu precisava de mais canções, né? E lá tem música do Gladir Cabral. Do Gladir, que foi um presente do Flávio, inclusive, né? Flávio Regis. O Rodolfo entrou em contato com ele e falou, que ele fez legal. o meio Esse de foi campo o meio de aí. campo, então. E o Gladir super generoso, não Como conhecia, sempre. não me conhecia, não conhecia minha voz, não conhecia nada do trabalho. Mandou 4 músicas e eu, assim, mais que depressa, escolhi logo 3. Deixa eu pegar, já que ele mandou, né? E no CD tem algumas canções do Paulo Nazaré também, né? Sim, o Paulo, assim, ele é um querido, assim. A gente tem 3 músicas dele, na verdade são 2 do Jorge, 3 do Gladir, 3 do Paulo e outras 2 de um compositor capixaba que a gente vai falar dele, né? E o Paulo, assim, o que eu mais curto, eu acho que ele faz com tanta naturalidade isso, assim, ele fala, é natural a linguagem, sabe? E eu curto demais isso, assim, é uma coisa que é, assim,
fundamental para mim na hora que eu vou escolher o repertório. Sim. É uma preocupação com a linguagem, de como a coisa vai ser dita. Eu gosto disso, assim, de deixar no ar e a pessoa tira a conclusão dela, sabe? De Falar deixar, de Deus, falar da beleza sem citar. Isso. Então verdade no olhar, bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir você dizer. Sim. Então, assim, tá claro para mim, como cristã, que tá dizendo do meu testemunho. Sim. Sabe, eu não preciso, prego o evangelho se for preciso usar palavras. Sim, sim. Né? Então, mas não agride outra pessoa, qualquer pessoa que não tenha que não professe a fé cristã, vai ouvir aquilo e vai achar sentido, sabe? É bem melhor eu viver, eu ser generoso, do que ficar dizendo que sou generoso. E às vezes algumas pessoas até se confundem. Eu já ouvi assim uma pergunta assim, Mari, quando é que você vai fazer música para crente? Porque na verdade assim, a gente quer dialogar, né? A sociedade quer que a música atinja as pessoas que não estão dentro daquele convívio religioso. Acho que a proposta é essa, né? E eu acho que a gente assim se acostumou a dar a coisa pronta. Parece que o crente não precisa pensar, entende? Eu acho que é uma proteção, inclusive, ao evangelho, Comodismo sabe? também, né? Ao cristianismo, fazer a gente pensar, entende? Jesus fazia isso, né? Trabalhava com metáforas, com histórias e ele fazia as pessoas pensarem, ele colocava minhocas na cabeça das pessoas para chegar lá na frente e ter transformação de vida. Não há transformação se não tem reflexão, né? Então eu gosto dessa coisa da linguagem, eu acho que o Paulo faz isso Muito tão bem. naturalmente, assim, né? Que a coisa sai, acontece. O amor super legal. resiste ao tempo, torna quem é fraco em forte, passa os corações a limpo. O amor é sempre norte. O amor trata as feridas, cura as marcas do passado, lembra datas esquecidas. O amor é um aliado na luta contra tempestades, na força contra os vendavais, na graça que concede àqueles que não desistirão jamais, na lágrima que escorre quente, nas horas de alegria e dor, no riso que enche o rosto amado, olhando para o seu amor. O amor é assim mesmo, surpreende a quem já sabe, ou pensa que sabe, cisma em querer que o amor acabe. O amor é assim mesmo, vive para a eternidade, ainda que andando a esmo, encontra um lar cedo ou tarde. Além de interpretar muito bem, você é uma excelente intérprete, você Obrigada. também compõe, tem uma música sua no CD, né? Fala um Tem. pouco sobre esse processo de composição. Você que diz que não toca instrumento. Então, normalmente, nos meus CDs anteriores, tem no primeiro 2 músicas, no segundo 3 músicas minhas. Mas assim, não são músicas tão poéticas, sabe? Eu ainda não sou uma letrista, assim como eu gostaria Está em formação, de ser. digamos assim. E aí, assim, sempre aconteciam assim, eu fazia melodia e letra juntas. Tá. Então a coisa saía meio que fluía naturalmente. naturalmente. Então, Sem nenhum acompanhamento não, harmônico. sem nenhum acompanhamento. Depois alguém vinha e colocava. Isso, eu dava para um amigo ou pro cara que estava produzindo e falava, ó, faz aí o que você quiser e tudo, né? Mas assim, nesse último trabalho eu queria colocar alguma coisinha minha. Eu falei, não, eu preciso colocar. Então é uma música super pequenininha, de 1 minuto. E saiu assim também. E foi engraçado que um pedaço, a última parte da música, saiu a melodia, mas não tinha a letra.
E aí um dia no estúdio eu falei, Rodolfo, eu preciso terminar isso, me ajuda, tipo Lá assim. na hora no estúdio você concluiu ela? Daí chegou uma amiga nossa, a Karine Lessa, e aí ela sugeriu alguma coisa lá, a frase nem ficou do jeito que ela sugeriu não, mas aí eu até coloco ela como compositora junto comigo, né? Legal. Porque ela deu a luz, assim. E aí, a última frase mesmo, assim, que conclui, né? Deus é começo, meio e fim. E aí a gente resolveu colocar no fim do disco, porque fechava, né? Fechava, tinha Dava tudo a essa ver, ideia, né, com o momento. de fechar mesmo. Quem foi que disse que o amor não tem fim? Quem foi que encheu de flor o meu jardim? Quem me levantou, sarou quando eu caí, com o sol me brindou, fez um novo dia sorrir. Quem deu tudo de si, nunca desistiu. Deus é começo, meio e fim. Então, o Marcos Almeida, do Palavra Antiga, outro dia ele falou no Twitter um negócio assim, que eu acho que resume bem, sabe? Essa coisa do gospel, até o cristão, né? Que é um rótulo que a gente acaba dando, assim. E ele disse, no Brasil, o Brasil é o único país onde o estilo musical é definido pela religião. Eu li isso. E eu tenho um sonho, assim, eu acho que a gente tá num caminho. Talvez os meus filhos, a Elise e o André, talvez eu vou contar a história do jeito que eu ouço às vezes o Jorge contando como surgiu o gospel, que ele viveu isso, né? O Nelson, o Jorge, o João. Talvez eu vou poder contar para eles como foi o processo de desvincular a religião da música, sabe? Essa transformação. Eu acho que a gente está nesse caminho de deixar a coisa mais natural e não ser uma questão religiosa. E você falou para mim anteriormente uma coisa bem interessante sobre fotografia, que eu achei muito interessante. Que um fotógrafo cristão, ele vai lá e tira uma foto de uma paisagem. Sim, ele vê Deus naquilo, né? O pintor, nem todo pintor cristão pinta um campo cheio de ovelhinhas com um pastor, ou o Calvário, né? Por que na música eu preciso colocar certas palavras? E sempre, né? Certas palavras que vão me definir como um cristão, né? Essa música é de Deus e essa aqui já não é. Então eu preciso falar do belo, do que toca a minha vida e ver Deus nisso, né? Aproveitando isso, falando sobre o belo, sobre música, sobre poesia, tudo isso que preenche a nossa vida, você já imaginou como seria a sua vida sem a música? Então, é difícil porque assim, como eu contei, desde muito pequena, né? Eu acho que assim, pensa um quadro sem cor, assim, a televisão sem cor, eu acho que seria assim, sem brilho, sem cor. Um pouco sem graça, sabe? Não ia perder o sentido, porque o que tem que dar sentido na nossa vida não é aquilo que a gente faz, né? Mas ia perder a graça, assim. Eu acho que a cor, o brilho. O sumo da obra, o que realmente importa. Aline, obrigado por você ter vindo de tão longe. De ônibus, grávida, enfrentando uma viagem de 15 horas, né, para fazer esse programa com a gente. Foi um prazer te receber aqui no Mackenzie. Prazer todo meu, obrigado pela oportunidade. Foi um tempo super bacana, assim. Que bom. Esses 3 dias em São Paulo vão ficar marcados. Tem bastante história para contar para essa pequena. E o prazer foi todo nosso. Vamos embora terminar agora o programa cantando uma música juntos? Vamos lá. Vamos embora. Em lugar dos areais, sorrisos ao invés de muitos ais, a vida
dos temporais. A vida pede brisa depois dos temporais. Amores que se queiram sempre mais, favores em lugar de rituais. A vida pede brisa depois dos temporais. A vida pede brisa depois dos temporais. Quer porto seguro, um lugar onde haja paz. Quer sombra, abrigo, um novo e belo cais. Quer porto seguro, um lugar onde haja paz. Quer sombra, abrigo, um novo e belo cais. Mil flores em lugar dos areais. Sorrisos ao invés de muitos ais. Mil flores em lugar